Bom, vamos começar aqui mais uma roda. Alguém aqui viu alguma roda que a gente fez? Quem viu? Então tá, quem não viu, é um negócio muito aberto. Eu quero muito que vocês participem, então se no meio do papo você pensar numa coisa, levanta a mão, que a gente vai tentar incluir vocês. É para todo mundo participar dessa grande roda de trocação de ideia, ok? Tudo bem? O pessoal está cansado, né? Quer ver? Daqui a pouco entra Heineken, né? Olha lá, vocês são foda. Vamos lá, queria chamar aqui ao palco comigo o Oscar Júlio Burd. Eu pronunciei corretamente? Putz. Oscar Júlio, então. Próximo, Guilherme Sintra, e Joyce Leite e Viviane Flores. Burd, agora vai. Bom, gente, melhor do que eu ficar lendo uma biografia ou eu exaltar algumas coisas que eu acho legal, é melhor vocês se apresentarem, falar o que você faz, quem é você e qual que é o seu ponto fora da curva no mercado. Bom, boa tarde, Viviane Flores, eu sou diretora educacional da Rede Marista de Colégios. Acho que é isso. A gente vai contar um pouco da nossa prática aqui de gestão em rede. De como trabalhar em redes, Isso. como perder a autenticidade. Não. Uau, que bonito. Guilherme, por favor. Não, super legal, que a gente já tem muito o que conversar. Eu trabalho na Eleva Educação, que é uma rede de escolas ao redor do Brasil. Eu sou head de tecnologia educacional lá e sou sócio do Gera Venture, que é um fundo de investimento em educação também. Oi, eu sou a Joyce. Eu trabalho na área de tecnologia educacional. Estou no Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo. Sou responsável por essa área lá e estou tocando os projetos do Porto há alguns anos, há mais de 20 já. Tem bastante coisa interessante acontecendo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Oscar Burdi. Há 30 anos atrás, eu participei da criação dos primeiros softwares educacionais no Brasil, quando a gente não sabia nem o que era uma tela colorida e muito menos o que era uma máquina bacana. Aquilo foi na época do Colégio Pentágono, com a Nancy Iso, depois Dante Alighieri, alguma coisa assim. Eu me tornei, em seguida, executivo de multinacional na área de tecnologia, e eu continuei apoiando a pesquisa educacional no Brasil, através da Léa Fagundes, da Federal do Rio Grande do Sul, do Valente, da Unicamp, e uma galera inteira conectada no MIT. Recentemente, eu fui convidado para fazer a mentoria e a curadoria de um hackathon internacional sobre educação 4.0, foi em Manaus, no ano passado. Funcionou super bem. Disso nasceu um livro sobre educação 4.0 e um blog também sobre esse tema. Continuo na área de TI como presidente de uma empresa de tecnologia e faço algumas consultorias estratégicas na área de tecnologia educacional no Brasil e nos Estados Unidos também. E é um prazer gigantesco estar com vocês hoje. Obrigado. Legal. Bom, temos pessoas de gabarito aqui, eu acho que cada um... Eu acho importante essa troca de informações. Então, eu queria já começar puxando por você e todos participando. Educação 4.0. A gente falou muito aqui, a terceira mesa que eu estou mediando, foi falado, e aí depois eu vi uma galera, muita gente, inclusive, comentando nos corredores 4.0, mas qual que é a 1.0? Qual que é a 2.0? Qual que é a 3.0? Então, eu acho que vamos voltar um pouco e vamos dar nome aos bois, eu acho mais coerente. Se a gente dá uma marcha ré no tempo da civilização, a gente vai acabar indo lá para trás, para a Revolução Industrial, por exemplo, e para as revoluções anteriores. Quando se fala em
educação 4.0 e tal, se cria um mito gigantesco, né? Que os computadores vão dominar o planeta, que o mal vai dominar, etc, etc, etc. Quando, na verdade, o que a gente sabe é que as vagas de mercado de trabalho a nível global, elas são crescentes. O que está acontecendo é que você começa a ter falta de qualificação para a ocupação de vagas profissionais. Independente da revolução, e o Brasil é um caso notório, hoje você tem milhares de vagas disponíveis em São Paulo para atendentes de telemarketing ganhando R$ 1.500 CLT. As pessoas fazem a prova, têm a escolaridade, na hora que a pessoa fala, me faz um favor, liga para mim bota para funcionar um Word, escreve para mim em 5 palavras o que é ser um bom atendente de telemarketing. A pessoa fala, ligar o quê? Ele não sabe sequer as noções básicas de informática e, quando está ligado para ele, ele não consegue escrever. Então, a gente tem vagas disponíveis hoje em várias capitais, tem a relação das empresas que estão com vagas não preenchidas por falta de qualificação de mão de obra, na verdade. E quando a gente fala, então, de olhar lá para frente, é fundamental poder olhar para o hoje, para o presente, para o que é possível, para depois poder andar para lá. Não sei se eu respondo um pouquinho disso. Responde um pouco. Vocês querem completar? Vocês querem incluir alguma coisa? Gente, fiquem à vontade. Pega o microfone. Eu vou tentar, tá? Eu penso o seguinte, a gente adaptou a questão do termo da indústria para a educação de alguma forma, porque o formato de educação no qual a gente iniciou, ele estava voltado para atender uma demanda da indústria, como o Oscar trouxe. E, na medida que essas tecnologias vão avançando e que a gente não dá conta do repertório do ponto de vista de quem termina a sua escolarização e vai para o mercado profissional, e os adventos da tecnologia e a necessidade de inserção dessa tecnologia nos processos educacionais, vem aí esse conceito de educação 4.0, que é justamente a gente, no percurso escolar do aluno, quando ele chega no momento de ir para o mercado de trabalho, que ele esteja apto tanto a universidade quanto atender aquilo que o mercado ou a indústria necessita do ponto de vista profissional. Houve uma época que era uma demanda muito grande das instituições de ensino dos cursos técnicos, e o objetivo dos cursos técnicos era entregar mão de obra para as indústrias. Depois, em algum momento, a gente perdeu isso, né? Os cursos técnicos eles foram colocados de lado, e agora a gente tem uma evasão escolar do ponto de vista do ensino e desses jovens e adolescentes que vão chegar no mercado de trabalho, uma necessidade acadêmica, seja do uso de tecnologia a fim do trabalho, porque eles sabem, o cara do telemarketing sabe usar o celular, sabe usar as tecnologias enquanto mídias sociais, mas do ponto de vista de criação e de produção, a gente sabe que é uma defasagem aí. Eu acredito que é um pouco ligado a isso. Perfeito. E eu acho que o que eu acho que é interessante, assim, pensando, né, na gente, nós aqui, uma boa notícia é que educação e saúde estão lá em cima das profissões que menos vão ser automatizadas, né? Então, os robôs, né, como o Oscar está falando, não vão substituir a gente totalmente. A boa notícia também, eu acho que para quem está nesse evento, é que a gente também vai ter que se mudar. Eu acho que em outros eventos talvez isso não seja uma boa notícia, mas aqui eu acho que está todo mundo buscando um pouco de novidade, né? Mas novidades que fazem sentido. E aí, nesse ponto que eu acho que é fundamental, e sempre quando eu falo de tecnologia eu faço muita questão de falar sobre isso, é que a tecnologia que a gente precisa usar dentro do conceito de educação básica, principalmente, mas ensino superior também, acredito nessa mesma vertente, é uma tecnologia que humaniza. Eu acho que muitas vezes a gente pensa na tecnologia como algo que vai substituir o humano, que vai, não, então a profissão é outra, então deixa para lá porque você não tem que fazer nada daqui, tudo que existe na escola não presta mais. E, na verdade, a escola, eu sempre falo, são 4 paredes com gente tentando ser melhor do que era no dia anterior. Essa é a definição que eu tenho de escola. E aí, quando você olha para isso, a tecnologia que está dentro da escola, ela tem que estar a serviço de boas conversas. Ela tem que estar a serviço da gente conseguir entender o outro melhor e conseguir, a partir disso, realmente se humanizar. Porque o que vai ser substituído é o que a máquina, né, muitas vezes, vai fazer melhor que a gente.
Tem uma diferença fundamental da forma como a gente pensa a máquina, que a máquina ela consegue, a partir de muitos dados, chegar a uma conclusão. A gente não tem a capacidade cognitiva de conseguir realmente trabalhar com esses muitos dados. Mas a gente tem uma capacidade fundamental, que é que a gente consegue extrapolar a partir de poucos dados. Então, enquanto a máquina muitas vezes não vai ver aquele menino que está ali no chão triste, você consegue. E aí, quando você junta a tecnologia com o humano e a intuição humana, cara, aí você faz uma coisa incrível. Para mim, a educação 4.0 ela tem que partir do pressuposto da humanização a partir da tecnologia, senão você vai para Black Mirror, aí você vai para um lugar que a gente provavelmente não quer estar. É uma dupla criativa, É, a máquina e o homem. eu pensava sobre isso exatamente no momento que a gente está vivendo na rede. Quer dizer, existe toda uma estrutura e toda uma condição para que o professor utilize tecnologia em sala de aula, mas o que a gente identificou foi que essa inteligência ela precisa estar a favor da instituição para conhecer o humano. Então, nesse momento, a gente tem investido muito mais na visão do que é esse estudante, essa construção por meio de dados analíticos, de uso de inteligência artificial, para a gente saber de que maneira a nossa aula pode melhorar e pode atender melhor aquele estudante. Criar planos de ensino personalizados, entender como é que a gente dá ganho para esses professores de espaço de interação, se ele deixar de se preocupar com algumas coisas que a máquina pode fazer, por exemplo, ele vai ter mais tempo para interagir. Então, acho que esse é o grande pulo, né, que a gente percebe que as pessoas estão procurando hoje investir um pouco mais na questão de inteligência para as escolas, liberando o professor para essa interação tão importante, não só o professor, né, mas gerando dados para que a gente possa evoluir no nosso projeto pedagógico. Dados é a sua paixão, né, Guilherme? Você fala de dados, tudo seu dados. Tenta trazer para a gente materializar isso em cases para ficar mais claro para todo mundo. De algum case que você participou? Tá. Eu sou meio obsessivo com dado mesmo. Eu vou dar um passinho atrás, mas eu vou chegar em cases práticos de escola. Mas eu sou economista de formação, mas estou em sala de aula desde os 18 anos e virei diretor de escola, depois diretor de rede de escolas, e aí só que eu vim do mundo de tecnologia, onde eu investi em tecnologia antes. Então, juntou um pouquinho de cada coisa, e outra coisa que aconteceu comigo é que eu entrei em depressão. E aí, juntando essa bagunça toda, é que eu comecei a ver quanto que dado eu preciso humanizar as coisas. Aproveitando o Setembro Amarelo, né, vamos falar de depressão. Uma das coisas, além de ir ao médico e tal, mas que me fez conseguir sair da minha depressão, foi entender que o nosso cérebro, ele em essência é uma máquina de probabilidade, onde inputs de dados estão acontecendo o tempo inteiro, né? Tudo que você faz é dado. Isso aqui é dado. Você conversa aqui, eu estou gerenciando dados e tal. Só que eu tinha um algoritmo meio torto no meu cérebro que tendia a olhar para os dados negativos e potencializar eles. E aquilo jogava o meu cérebro para um algoritmo maior e ia para o buraco. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu fui estudar, fui ler sobre máquina probabilística, cérebro, como é que é esse negócio. E aí o que eu entendi é que eu precisava reverter esse processo. Então estava bugado o meu cérebro, né? Tinha que dar uns tapas lá, ver se o negócio funcionava. E eu comecei a criar mecanismos depois de ir ao médico de novo, mas criar mecanismos de municiar meu cérebro de informações positivas. Então, caderno da gratidão, escrever 5 coisas positivas todo dia. Fotos, todo dia eu tiro uma foto, do Vitão está tirando uma foto ali, depois eu vou botar no meu álbum. Que daí você lembra de coisas boas que acontecem e você vai treinando o seu cérebro. Eu tenho um aplicativo que eu mensuro o meu humor 2 vezes por dia. Isso faz com que eu tenha uma visão das flutuações de humor e consiga perceber o que está acontecendo comigo internamente e gerir formas de visualizar como é que está o meu humor e refletir sobre isso e mudar a forma de pensar. Beleza. Comecei a pensar, como é que eu faço isso com mais pessoas? Porque se eu faço isso comigo mesmo, talvez seja bom para os outros. Mas nem todo mundo pensa igual a mim, e tudo bem. E aí, quando eu entrei em escola pela primeira vez, eu tinha 24 anos para ser diretor, né? Eu já era professor, mas 24 anos eu entrei para ser diretor e eu me deparei com um negócio chamado gabinete, né? Aquela coisa que tem aquele armário cheio de informação, mas não é informação, não é dado. Eu olhei para aquele treco e falei, cara, não é possível, tem 30 anos de dados aqui que ninguém está usando. E eu comecei a ler aquele treco. E aí eu fui ver cases, né? O que a gente pode fazer? Sem tecnologia, por enquanto. Vou fazer o MVP, né? Vou fazer o produto viável pequeno ali. Formulário. Começava a dar formulário e falei assim para o pessoal da minha coordenação, vocês vão ter 1000 alunos em 1 mês e meio e eu quero que vocês tragam essas informações. E, cara, nosso cérebro é um algoritmo, né? Também. A gente consegue extrapolar informações. A gente começou a ver coisas incríveis, tipo, do 2º para o 3º ano, os nossos alunos deixam de gostar de matemática.
Por que isso acontece? Variável, abstração, tem que resolver esse problema. Abstração é um negócio que as pessoas precisam aprender melhor. Depois eu fui ver alunos específicos que estavam super tristes, enfim. E aí, quando você olha para dados dessa forma, você começa a recriar a forma de olhar para a escola e capturar, criar mecanismos de captura de informação, seja por meio de tecnologia, seja por meio de vivência, recolhimento de dados, e a partir da inteligência humana e da intuição, conseguir, de fato, ter uma escola mais humana. Isso, para mim, é o que acontece. Veio de uma experiência pessoal, veio da experiência de vivência de escola, a gente tem muito o que aprender, a gente está aprendendo uma série de coisas sobre como funciona e não funciona usar tecnologia, mas a essência do negócio é lembrar que, no final, a gente vai ter uma pessoa falando aqui, né? Olho no olho. E, sem lembrar disso, no final, a gente sempre vai usar a tecnologia errada. Então, dados, para mim, é essa loucura toda aí, mas que, no final do dia, significa gerar boas conversas. Gerar boas conversas. É o mantra que a gente usa. Você precisa gerar boas conversas. Essa é a essência do negócio. Ou boas reflexões, né, quando é interno. Viviane, pegando esse gancho, ele falou de você observar e aí no final é o olho no olho. Você cuida de rede. Até onde você consegue controlar o homem a homem? Vocês entenderam? O ser humano com o ser humano, que não vire uma amostragem e você perca a individualidade. Eu falei um pouco da questão de como a gente quer desonerar o trabalho do professor e usar a inteligência para isso. Tem até alguns exemplos, se a gente quiser projetar aqui, eu trouxe alguns exemplos de como a gente está capturando isso, se puder colocar a apresentação. Está aí? Tem algumas telas que a gente pode ilustrar aqui, de que maneira a organização está se mobilizando para isso. Pode passar esse pointer aqui? É só um exemplo, um pouco do que você falou, Guilherme, em relação a como essa situação da gente olhar os dados, mas fazer alguma coisa com isso. Então, toda a geração de informação de uma rede, e aí são 20 escolas, então a gente precisa realmente olhar de perto, vai trazer uma condição para a gente para agir. Então, quando a gente olha, por exemplo, o desempenho acadêmico, e a gente consegue verificar em cada colégio como é que isso está, a gente também consegue se aproximar de uma informação bastante importante quanto ao professor, o que ele precisa, o que precisa acontecer nessa sala de aula. Então, para além do controle, porque eu acho que o controle é alguma coisa que nós não temos dentro da sala de aula, efetivamente. O que a gente tem é a possibilidade de fazer um trabalho efetivo com esse docente, com essa turma e com esse estudante. O que a gente tem investido é muito nesses espaços. Então, aqui é só uma ideia de como a inteligência tem ajudado a gente, como é que a gente está projetando isso, para entrar, inclusive, aqui são nomes fictícios, tá? Mas aqui são exemplos de que nível de aprofundamento a gente consegue para, inclusive, concluir quem é esse estudante. Então, a gente usa, por exemplo, os dados que nós temos das provas e outros elementos para entender o comportamento das turmas, né? Então, a ideia não é o controle em si, mas usar essas informações que a gente tem por componentes. Aqui é um outro exemplo da visão que o professor pode ter em relação aos seus estudantes, suas diferentes turmas, e entender comportamentos também em relação à sua aula. Então, ele está o tempo todo revendo, mas o mais interessante é quando a gente consegue chegar no estudante. E aí a gente completar a visão do que a gente tem do estudante com um pouco dessa ideia de o que ele é, o que ele faz. Esse estudante participa de atividades de pastoral, ele tem outras preferências quanto a esporte. Qual o insumo, por exemplo, que a orientação educacional tem no atendimento aos pais? Então, a gente tem uma abrangência de informações que nos permite tomar decisões mais assertivas, ajudar esse estudante em outras dimensões que não são só a dimensão acadêmica. Projetar, por exemplo, planos de ensino personalizados, para que a gente consiga atender de um modo mais integral, né? Então, na verdade, eu acho que as ferramentas de tecnologia que a gente está incluindo, elas têm ajudado essa gestão em rede para melhorar a sala de aula. Esse é o grande propósito. Fazer com que o professor tenha mais condição de atuar com esse estudante de um jeito, conhecendo um pouco mais. Nós temos isso muito claro no nosso projeto educativo. A gente desenvolve esses professores de acordo com o que a gente identifica nesses sistemas.
Então, a Casa Limitage, que é a casa de formação da rede, é muito por conta disso, para atender às necessidades formativas desses docentes de acordo com o que a gente identifica. Mas, para além disso, é melhorar mesmo a qualidade de estudo desses meninos, né? Então, acho que esse é o nosso jeito de fazer, né? Que a gente gosta até de citar, que está lá no nosso DNA, no nosso projeto educativo. Então, é mais ou menos por aí. É mais no sentido de gerando esse dado, entendendo esse dado, percebendo quem é esse estudante e atuando. Sem a atuação, essa tecnologia toda que foi montada, ela não tem a menor razão de existir. Não vai servir para nada. O Joyce, você dirigiu e coordenou projetos de tecnologia, educação, instituições particulares em mais de 30 cidades no Brasil. Então, eu acho que você tem uma certa intimidade para falar de Brasil, né? E de ensino. Essa atuação foram durante 8 anos, pelo Grupo Positivo. E a ideia era a implantação de tecnologia por meio de plataformas de conteúdo digital. E o mais interessante dessa experiência nessas escolas é que o professor ele é o mesmo, não importa se ele está no Nordeste ou se ele está no extremo sul do país. Também não é tão significativo o aporte salarial que ele ganha do ponto de vista de engajamento, para aprender novas práticas, para fazer alteração no seu plano de aula, pelo interesse em aprender novos recursos e metodologias para que os alunos tenham qualidade de aula e de aprendizado. Isso mostra que, do ponto de vista de gestão, os dados, e daí o Big Data, os algoritmos, e dentro disso vem o termo da educação 4.0 que a gente começou, é extremamente bacana a gente olhar para isso e ver hoje como a escola tem inserido essas tecnologias, não só na prática da sala de aula do professor, usar algum recurso, mas também do ponto de vista da gestão, né? Porque antes a gestão também não fazia uso dessas informações ou desses dados. Então, há um avanço acontecendo, bastante significativo, e o papel do professor, independente da região do país que ele esteja, tem uma influência no que se diz respeito a recurso, quer dizer, se tem internet, se o professor tem acesso a essas tecnologias ou não. Mas o que vai fazer a grande diferença é o ser humano em si, aquilo que o professor traz como experiência e conhecimento construído, e o desejo dele de entregar o melhor que ele pode, o que ele consegue. Muitas vezes eu estou numa escola que é uma escola particular, é uma escola onde os professores provêm de muitos recursos tecnológicos para acesso e para desenvolver diferentes metodologias, mas o que é perceptível é o quanto ele está envolvido com aquilo que ele faz, o quanto ele gosta. Então, a minha pergunta sempre para eles é: você gosta do que você faz? Você quer mudar o que você faz, atendendo uma demanda desses alunos que chegam para a gente a cada ano diferente do que eu fui, do que vocês foram, do que você foi. Os alunos eles já vêm com outro mindset. E o professor ele ainda é o mesmo professor, né? Ele traz a referência daquilo que ele aprendeu na universidade, das experiências de vida que ele teve na sua própria escola. E isso também é natural do ser humano, da gente reproduzir. Então, aquele professor que eu tenho de referência, se eu faço opção por educação, eu vou para a sala de aula e eu reproduzo aquele modelo, porque aquele modelo foi importante para mim e meus alunos aprenderam. Então, é um grande desafio, acho que para todos nós que estamos envolvidos em educação de alguma forma. E nesses 2 dias de muito papo, muita troca, surgiu um outro agente importantíssimo, que ele sempre teve presente, mas que hoje a gente discutindo aqui falou assim: tá bom, então o professor ele vai atrás, aí a gente vai usar dados, aí o aluno, aí a gente tenta ter uma conexão, aluno-professor, conseguiu lindo. E os pais? Isso tudo. Só fazer um comentário importante.
nisso que você está falando que é perfeito. Pessoal, a gente tem que distinguir duas trilhas educacionais. Uma trilha é aquela que vai formar para o aluno passar no vestibular e estar na universidade. Existe uma outra trilha chamada a trilha da felicidade. Pode ser que isso tenha uma convergência ou não, dependendo de onde ele estuda, da pressão familiar, da pressão social e de possibilidades, né? Uma diferença fundamental hoje é que você constrói o conhecimento à medida que você precisa da informação. Eu vou dar um exemplo trivial, cara. A minha esposa, quando quer fazer uma torta do que quer que seja, eu vou dar um chute aqui, banana. Ok, Google, receita, torta, banana, por favor. Ele vai falar para ela o que é, vai mostrar na tela todos os itens, ela vai fazer e vai funcionar. Existe um desafio fundamental na questão da formação dos profissionais do futuro, que é o que vai nos diferenciar das máquinas. E quando você coloca a pergunta, você gosta do que você faz? Você tem paixão pelo que você faz? Uma máquina não tem paixão, uma máquina não tem empatia humana e uma máquina não tem criatividade. A máquina não consegue fazer uma coisa que nós chamamos de eureka. No processo criativo, poder falar, cara, tive uma sacada completamente fora do contexto que me leva para uma solução que funciona. Então, quando a gente olha para o futuro, e tanto se fala, olha, vão existir novidades e novas profissões, etc., 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 o ser humano precisa da paixão ainda, e o professor vai começar a ter um novo papel que não é o do ensinar. O ensinar vem lá de trás do ensignar, abre a cabeça do aluno, joga conteúdo, fecha, chacoalha, vamos ver se colou alguma coisa lá dentro. Os professores de cursinho com as brincadeiras, tal, né? Mas o professor, ele passa a ser um mediador da construção do conhecimento. E, nesse sentido, os alunos aprenderem a solucionar problemas, trabalhar em grupo, ter a capacidade de mediar opiniões diferentes, de testar hipóteses, errei, volta atrás, onde que eu errei, o que aconteceu, esses serão ingredientes fundamentais para as lideranças do futuro. Quando a gente fala dos pais, todo mundo hoje tem um smartphone em casa, ponto. O Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes e tem 300 milhões de celulares em uso, por exemplo. A quantidade de celulares em uso é gigantesca. A escola parou lá atrás ainda, por mais que ela tenha tecnologia, enquanto a galera já está não só no WhatsApp, mas em outras redes sociais. Outro dia, o meu filho de 15 anos está me ensinando um coreano a falar português, porque eles estavam jogando juntos numa rede global, num time. Então, se a escola conseguir olhar as necessidades reais das famílias, da sociedade, daquela comunidade, e empoderar esse pessoal de uma forma respeitosa, que a gente está dizendo aqui, a gente começa a ter sucesso educacional no sentido de gerar profissionais, mas muito mais do que isso, poder gerar pessoas que são felizes. E pessoas felizes acabam contribuindo para uma sociedade muito mais harmônica e muito mais justa. Pelo menos essa é a minha visão para onde que a escola poderia pensar em caminhar um pouquinho. Não, construindo em cima do que o Oscar está falando também, desse slide aqui, que eu acho que está num bom momento, né? Falando de famílias, né? Eu acho que assim, o que a gente percebe muito é que quem trabalha na escola vê a ferramenta mais disruptiva para a escola é o WhatsApp. Não é outra qualquer, não é inteligência artificial, não é nada, é o WhatsApp. E isso, assim, nós seres humanos não aprendemos a viver num mundo onde a informação flui tão rápido. E aí, quando a gente fala de família, eu acho que, vou construir em cima, se você me permitir, né? A gente está vendo aqui uma rede significativa de meio de interlocução, que se beneficia da diferença de opiniões, valoriza a diversidade. Quando a gente olha para as famílias, a gente fala de tomada de risco, a gente fala da dificuldade, como a Joyce estava colocando, de, olha, funcionou para mim, vai funcionar para o outro, a mesma coisa se aplica para o professor, se aplica para a família. E aí é muito comum para todo mundo que trabalha na escola a quantidade de história que não tem de alguma informação que sai para o WhatsApp, vira outra coisa e cai na escola e aquela bagunça que fica com aquele treco. Fake news, né? Está na moda falar isso. Enfim, mas é mentira mesmo. E aí, mas mentiras que são construídas pela agilidade da informação. E eu acho que quando a gente olha para essa rede, né, para essas conexões que as pessoas têm, para a velocidade que a informação flui,
O problema não está só no pai, o problema não está só no professor, o problema não está só no aluno, o problema não está só em lugar nenhum funcionário, o problema está que a gente não aprendeu a lidar com a informação ser rápida. E aí a gente, como educador, precisa ser empático nesse ponto também. E quando chega uma informação descabida no grupo do WhatsApp, você está no meio do negócio, tomando seu café, chegou ali aquele negócio e falou, ferrou, aconteceu na escola do meu filho, você vai ficar preocupado. E aí cabe a gente, de novo, cabe a gente ser humano, cabe a gente entender esse problema, e daí sempre quando eu falo de implementar inovação em escola, né, eu acho que a gente aqui tem várias experiências diferentes, são legais de trocar, mas o framework que a gente usa é muito baseado na literatura de startup, né? Então, a startup é aquele negócio de medir, né, aprender, e aí construir, modificar. Então, aquele ciclo contínuo. Tem uma diferença grande para a startup e para a escola, que não vou do nada, a escola vai virar uma salsicharia, não é isso que vai acontecer, não tem o negócio de pivotar, né? Você pode até mudar os objetivos, porque os objetivos do aluno da Educação 4.0 são outros, mas é uma construção que tem que ser muito bem construída, muito bem pensada e ao longo do tempo, e a escola tem que estar sempre ressignificando esse processo. Mas dentro desse elemento todo, como é que resolve o problema do pai? Eu não sei ainda, mas a gente está tentando. Comunicação. Então, assim, o que você faz? Olha, tem uma ideia nova. Primeira coisa, cara, não dá para sair jogando a ideia em todo lugar. Então, vamos pilotar. Vamos fazer em um ambiente controlado. Pega uma coisa pequena, quebra o problema em partes. Você quer ensinar melhor matemática? Vamos pegar uma unidade aqui de trigonometria e aplicar uma metodologia ativa nova, algum negócio assim? Funcionou, foi legal. E funcionou, não vai ser uma estatística maravilhosa, vai ser um negócio no curto prazo, uma sensibilidade. Tudo bem, começa pequeno, faz o negócio direito, mas comunica. Professor, a gente está fazendo isso porque o mundo está se movendo nessa direção. Aluno, a gente está fazendo isso. Pai, mãe, coordenador, seleciona quem você vai comunicar, como vai comunicar, faz o negócio funcionar e vai evoluindo, iterando. E essa iteração com um objetivo definido. Porque senão a gente se perde. É tanta coisa que dá para fazer. Todo dia o pessoal sugere um currículo novo. Para quem trabalha em escola, a gente sabe disso. Todo dia é um negócio novo. Eu tenho que tomar cuidado. Agora eu sou head de tecnologia educacional. O que eu posso fazer? Sei lá, qualquer coisa. Mas não pode. Porque tem que respeitar o momento. E aí a nossa preocupação muito grande é essa. Como é que a gente comunica? Para quem comunica? Como é que a gente não deixa as pessoas desesperadas? Né? Como é que a gente consegue entender os fluxos de informação e valorizar o sentido de rede? Como é que a gente consegue construir uma escola junto? E aí, para o pai, para mim é isso, é uma construção. Se arrisca ali na família, se você não construir a escola de alguma forma com ele. A dificuldade é fazer isso com, sei lá, quantos mil alunos você tem? 70 mil alunos, enfim, positivo. Como é que a gente faz isso em escala? Isso a gente tem que aprender a fazer, a gente está tentando. Como comunicar de uma maneira efetiva, né? Ninguém falou nada que quer falar. Vocês estão com sono? Vocês não querem participar? Querem falar alguma coisa, perguntar? Estou abrindo... André, eu queria até complementar uma questão que a gente sabe que o Marista é muito conhecido pela questão dos valores muito fortes e muito divulgados, né? E justamente para não perder isso e para poder criar esse portal de transparência, é que a gente começou a investir nessa comunicação mais aberta. Então, isso que você está falando, esse contato em relação à família, a família está junto construindo. A gente tem uma sociedade muito rápida hoje. As experiências que eles têm enquanto clientes de todas as tecnologias que estão aí à disposição são as experiências esperadas também na nossa relação enquanto escola. Então, o pai hoje ele não quer mais perder tempo com questões tão burocráticas que às vezes são da nossa rotina. Ele quer rapidamente acessar informação sobre seu filho, ele quer rapidamente ser atendido. Isso não quer dizer que a gente vai fazer com pressa, mas que a gente tem que criar uma relação mais fluida. O professor ele não está preparado para isso. Então, a escola ela funciona bem sem nenhum de nós, mas sem o professor não. Então, a instituição tem uma responsabilidade fundamental de criar essa condição de diálogo entre a família e o professor, a família e a escola. E, de fato, essas famílias estão mudando em relação ao que esperam. Nós estamos mudando. Se a gente tiver alguma relação de interação com qualquer empresa, a gente quer em segundos. E se isso não acontecer, a gente muda de empresa. As escolas também sofrem com esse desafio. E não é só questão de fidelização, mas de garantir o seu projeto pedagógico. Então, eu não quero só fidelizar, eu quero garantir que o meu projeto seja um projeto da família também. Para isso, é diálogo. Só que o diálogo agora mudou. O diálogo também está no WhatsApp, o diálogo também está nas plataformas.
escola que negligenciar isso, ou que imaginar, então marque um horário para tal dia e tal, ela não está mais entendendo esse canal de relação com as suas famílias. E fazer só um comentário, a nível global, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente começa a ter problemas gravíssimos de depressão e comportamentos muito complicados com crianças agora a partir de 9, 10 anos de idade a nível global. Isso é Estados Unidos, isso é Europa, isso é Brasil, isso é Japão há muito tempo, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa aceleração que vem, que cobra tanto, nós perdemos aquele conceito lá antigo do final da tarde, da galera poder parar, tomar um café, um chá, comer um bolo, olhar no olho e falar como foi o seu dia e como você está. Então, ao mesmo tempo que é legal poder atender essa velocidade, ela pode chegar no nível tal que ela fica robotizada e você perde o contexto psicológico, humano, de bem-estar social. Então, eu acompanho essas estatísticas há muitos anos e a gente começa a ver suicídio aos 9 anos de idade, a nível global. E a gente sabe que hoje tem pais educando filhos em telas. Você vê crianças em restaurantes bacanas, caros, tal, a família reunida e a criança está na tela, fazendo assim, ó. Eu vejo crianças que têm 10 anos, 10 meses de idade, 1 ano de idade, em mansões com telas magníficas de LED, de tela, a parede inteira, tocando música o dia inteiro, personagens o dia inteiro, e aquela criança, ela não está construindo um relacionamento afetivo nem com os pais, nem com o mundo externo. Então, conversando com psiquiatras hoje, da USP, de outros lugares, eles falam, nós já sabemos que boa parte da garotada que hoje tem menos de 1 ano de idade, 2 anos de idade, quando chegar nos 11, 12, 13, vão ter problemas seríssimos de depressão, porque elas não criaram pilares internos emocionais. Então, e é uma pergunta que eu te faço para a gente trocar, como que a gente consegue acolher a demanda do, opa, instantâneo, que bacana, mas, ao mesmo tempo, conseguir ser pessoal e afetivo? Porque se a gente perder isso, a gente perdeu o dom mais valioso nosso, que é a empatia e a questão do amor pelo próximo, né? Esse discernimento de conectar, a hora de conectar e a hora de desconectar, ela está meio, não está alinhado, não está afinado. Posso dar um exemplo que a gente faz lá no Porto, que começamos esse ano? Nós temos 9.000 alunos, se a gente considerar um pai e uma mãe para cada criança, vocês podem aí imaginar do número que eu tô colocando. Esse ano a gente implantou lá no colégio, na verdade começamos no 2º semestre do ano passado, que foi um comitê de pais, foi o primeiro movimento. Então, os pais se elegeram, quem gostaria de fazer parte do comitê dos pais. E, com isso, a gente tem 130 grupos de comitês de pais, por série, né, que vai das crianças de 2 anos até o ensino médio. Daí, criamos um fórum de professores, então, nós temos 600 professores, e tem nesse fórum 120 professores. As pessoas, cada um se candidatava, não era obrigatório, se candidatava os seus representantes. E o comitê de alunos, com as crianças a partir de 5 anos, porque elas já têm um pouco mais de consciência e de maturidade para dizer o que elas gostariam. E na verdade, esses comitês e essas propostas surgiram justamente por questões que estavam sendo mediadas pelo WhatsApp, né? Ou pela necessidade urgente de que a escola entregue alguma coisa, porque antes os pais tinham alguma questão, eles ligavam na escola, eles iam na porta da escola. E a diferença, na verdade, entre a conversa das mães no portão da escola é que ela também acontece no portão da escola, mas também acontece no WhatsApp, né? Então, na verdade, de alguma forma mudou o meio que estava sendo utilizado, mas o WhatsApp potencializa essa coisa de eu transferir, encaminhar informações sem muita mediação e, ao mesmo tempo, eu não tenho a empatia, porque eu não sei qual é o tom, né, de quem está falando ou de quem está encaminhando esta informação. E o que a gente viu
nesse 1 ano aí de projeto, porque agora em agosto fez 1 ano, é que muitos dos conflitos que a gente tinha nas mídias sociais, sejam de alunos, de pais ou de educadores com relação à escola, como a comunidade escolar como um todo, isso vem diminuindo justamente por esse contato, porque a gente faz um café, então é um café que acontece às 7 da manhã, então tem um café, tem bolo, tem chá, tem fruta, e ali se coloca quais são as dúvidas, quais são as queixas. Num primeiro momento, nessas reuniões de fórum e comitê, elas eram de queixas, né? Porque é natural que primeiro a gente venha com as queixas. Elas foram de muitas queixas. E a escola com o compromisso de mediar, isso feito pelos coordenadores e pelos diretores, de sanar isso e tirar as dúvidas. E o pedido, sempre no final desses encontros, de 1h30, era: vocês levem isso para as mídias sociais de forma positiva do que foi solucionado ali, do que a gente tem como meta para atingir em X tempo. Então, eu acho que o diálogo continua sendo a melhor ferramenta, e que esse diálogo seja sempre em momentos assim como a gente está. Essa constatação do ponto de vista do uso de tecnologia por bebês, e desse encantamento das famílias de achar que isso é maravilhoso, eu faço coro com você de que não é possível. A escola pode ajudar nisso, e deve, porque foi dito lá atrás que quanto mais cedo as crianças tenham acesso às tecnologias, mais inteligentes elas ficarão e mais prontas para o mercado, pelo fato delas conseguirem interagir de maneira bastante intuitiva. Mas ainda bem que já chegou a informação científica com relação ao impacto negativo na formação do ser humano, né? Naquilo que ele está preparado. O quanto brincar livremente é importante, o quanto ter rotina em casa é importante, o quanto da convivência com o humano é importante. A gente sabe do avanço dos robôs humanoides e o quanto eles estão aí na nossa vida, talvez no Brasil chegando ainda em algumas situações muito específicas, mas o valor humano e esse ser humano, seja fora da escola ou dentro da escola, é extremamente valioso nesse sentido. E eu acho que a escola tem mais uma missão, quer dizer, para os pais não entregar tecnologias e recursos mobiles cada vez mais interessantes para as crianças tão cedo, né? Eu acho que isso é uma coisa, um ponto extremamente importante que precisa ser muito difundido e discutido, porque a gente vê muito isso. E quanto mais aporte financeiro, mais tecnologias essas crianças têm, e mais os pais vão gastar no futuro com recursos, né, psicólogos, psiquiatras e remédios afins. Não, acho super interessante o que o Joyce falou, porque eu acho que tem uma questão que a gente acabou indo para um caminho diferente de vocês pela mesma razão, né? Então, na Eleva a gente tem escolas que vão de classe C até classe A+, enfim, a gente está entrando no setor público com material de idade, e aí as diferenças são muito grandes das realidades. Então, a gente viu que, no nosso caso, tá, no nosso contexto, isso é uma coisa de educação, né? Contexto importa muito. Para a escola Eleva, o comitê fez sentido, funcionou, foi legal, classe A+, enfim. Para o Elite, não. O que estava acontecendo? Eles terceirizavam o processo. Então, as famílias que estavam no comitê, elas viravam um porta-voz único da verdade, e existe uma terceirização nesse processo. Era o que estava acontecendo. E aí a gente foi para uma outra estratégia. A estratégia que a gente usou, a gente foi capacitar as pessoas. Porque é muito comum que o diretor de escola, por não ser preparado para fazer uma reunião de pais é muitas vezes um terror, né? A gente precisou capacitar eles. Mas vamos parar de fazer só reunião, vamos criar café. E a gente começou a fazer café com a direção, que a gente chama. E aí, a primeira escola, foi quando eu era diretor, foi um piloto, que depois a gente escalou para outras 17, quando eu virei diretor, e virou depois para o Elite, foi espalhando isso pelas nossas escolas, que era literalmente o seguinte: olha, vamos mandar um e-mail, tem até 10 pais convidados, esses 10 pais mandam a pauta do que querem falar, você se prepara antes para a conversa, toma um café com os pais, troca uma ideia, vira uma ata, você manda. O que acontece quando você faz isso? Óbvio que existe uma seleção de líderes, porque os líderes são quem vai arranjar tempo para ir para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você não cria um mecanismo de empoderar
aquela família a ponto dela ser um viés de terceirização, um canal. No nosso caso, foi o que tinha acontecido. E aí o que a gente começou a perceber é que, na verdade, a gente precisava treinar o líder escolar para ser um gestor de comunidade. O que é um gestor de comunidade? É o cara que entende a escola como uma rede, de novo, onde as pessoas têm conexões fortes, elas se falam, tem pessoas que têm mais liderança, tem pessoas que têm mais tempo para participar da vida escolar, outras menos, tem pessoas que leem e-mail, tem pessoas que não leem e-mail. E aí o que a gente começou a fazer? Primeira coisa, você nunca mais vai falar que um pai é chato. É proibido. Trabalha em escola, sabe que isso acontece. O pai é chato. Por que ele é chato? Porque ele participa muito, ele vem toda hora na minha escola. Fala, Mara, isso é maravilhoso. Você quer que ele fale no WhatsApp? Traz ele para a escola. Cria os meios do cara vir para a escola. E daí a gente pegou e fez o seguinte, não tem mais pai chato. Existem duas dimensões. Existe o pai participativo, existe o pai razoável. Quando você desenha um quadrante, o que você encontra? Você encontra o parceiro, é o cara que participa e é razoável. Você encontra o que a gente chama do ativista negativo, é o cara que participa e não é razoável. O que é ser razoável? Está disposto a ouvir, conversa com a escola, tem um diálogo aberto. Você tem um pai que a gente chama do pavio curto. Para quem trabalha em escola, é aquele cara que a nota veio baixa no final do ano, ele desce na sua escola e fala, você nunca falou comigo. Você tem 15 milhões de ligações que você fez para ele o ano inteiro, ele nunca falou com o cara. Ele vem descendo na escola falando que você é a pior pessoa do mundo. No grupo do WhatsApp ele está espalhando informação falsa. Enfim, isso existe. E aí você tem o seguidor, que é o cara que é razoável, mas não participa muito. O que você faz? Primeiro, seja você razoável. Reunião de pai, o cara começou a não ser razoável, responde com toda tranquilidade. Você tem que treinar a pessoa a ser razoável. Segunda coisa, cria estratégia, tenha um pai participativo e parceiro em todas as reuniões, faz questão dele estar presente, porque ele vai te defender. Esteja do lado dessa família. Usa aquele pai para te ajudar a conseguir informação. O que está chateando? E aí, só para dar um exemplo prático, para consolidar como é que isso funciona, tinha uma escola que a gente estava com problema, a gente fez um café com a direção, e aí a gente chamava 10 famílias, das 10 pessoas que estavam lá, 5 eram da mesma turma. Eu falei, ferrou, deu problema já sei que... Aí a reclamação da professora, eu podia falar assim, não vou chamar, não, chamei, beleza. Chamei, a professora, não sei o que lá, com esse problema de matemática, não sei o que lá, isso aqui é horrível. Beleza, o que a gente fez? Pegou, mapeou, fez um planinho de ação, falou, a gente vai fazer essa conversa, não sei o que lá, a gente precisa de 3 semanas para te dar uma resposta, tá? Que é o que você está falando, precisa de tempo, educação precisa de tempo. Né? Não é, imediato, e eles queriam imediato. Quarta-feira, sexta-feira me liga uma mãe desesperada falando, não, porque isso aqui não dá, ela não pude ir na reunião, eu preciso que você segunda-feira você vai ter uma reunião comigo e com mais 10 famílias. Eu falei, não vou. E eu não vou porque eu falei para vocês que eu tinha 3 semanas para gerar um plano de ação e devolver a solução para vocês. E não passou 3 semanas, passaram 2 dias. Eu não faço educação em 2 dias. E aí a mãe falou, tudo bem, consegui debelar lá a rebelião, enfim, vamos embora. Fui passando. O que a gente fazia? Qual era o treinamento? Vai lá na porta da escola. Não é na porta da escola que o pessoal está? O pessoal participativo conversa. E a gente foi pedindo feedback. E aí, como é que está? A aula está melhor? Como é que está indo? Porque a gente foi acompanhando também com a professora. Quando chegou 3 semanas depois, foi a reunião mais tranquila do mundo. Porque a gente já tinha dado a resposta. E o café virou um café. Trocar ideia, conversar, bater papo. Como é que a gente pode melhorar a escola? E você cortou a urgência, né? O incêndio. Aquela sensação de calamidade pública, você falou, deixa eu trabalhar. Porque teve muito do que a Vivian falou. O que a gente fez em escola é criar mecanismo de atendimento. A escola antes, o pessoal, eu vou atender daqui a 2 semanas. Não, atende amanhã. Como? Você marca a reunião, deixa a agenda. É processo, né? Processo de treinamento, mudança de mindset. Mas assim, é isso. Acabou a urgência. Por quê? Porque a pessoa sabe que a gente vai ouvir. Porque a gente criou espaços. E a gente começou a criar espaço de discussão sobre depressão dentro da escola, sobre essas coisas. Tudo voluntário, o cara vai lá se quiser, se não quiser também não vai. Mas a informação volta, né? Isso que é legal, as pessoas vão informar as outras, porque as pessoas que vão, elas querem fazer isso. E aí, esse voluntariado, tem várias formas de encontrar ele, mas a forma como a gente encontrou foi essa, o que é super legal, porque a gente foi para outros caminhos, mas é o mesmo conceito. Né? Calma, peraí. Guilherme, eu sou diretora de escola há muitos anos. Eu não entendi só essa parte aí, que é muito importante. Como é que você selecionou essas 10 famílias? Voluntário, eles mandam e-mail, é por ordem de chegada. Aí a única coisa que eu faço aí, não conta para ninguém que está lá, tá nas escolas, mas a única coisa que eu faço, eu garanto que tem um parceiro. Então, se das 10 não tiver nenhum que seja parceiro, eu vou chegar para o parceiro e falar assim, você não quer participar desse café com a direção aqui, não? Então, isso é importante.
Mas a filtragem inicial é só por ordem de chegada, ou seja, mandei um e-mail, formulário, o cara respondeu rápido, está atento, quer participar, tem uma pauta, porque a gente pede para ele mandar uma pauta. Se não mandar nenhuma pauta, eu falo, mas o que a gente vai falar? E aí, se a pessoa mandou um e-mail e tem uma pauta, ela é convidada. Na hora que a gente marcou, marcamos, daqui a 2 semanas, 9 da manhã, vai ter o café, quem quiser participa, manda lá, e daí a gente traz essas 10 famílias. A gente faz por segmento, então infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, e aí isso faz com que a gente consiga. Só que o parceiro é importante. Tá, em que, de tempo em tempo? Semanal, mensal? Quando eu tocava escola, eu fazia semanal, porque eu tinha 4 segmentos, então eu fazia. Aí depois, quando eu virei diretor de rede, os meus diretores eles faziam mensal, por uma questão de cultura mesmo. E eu, quando eram 17 escolas, a gente fazia uma vez por mês. Não, eu fiz 2 vezes por ano, eu visitava uma escola para fazer um café da regional, porque eu tocava às 17 e tinha um diretor local. Então, era uma forma de uma segunda instância ali, onde participasse só eu, para você ter uma espécie de um contato ali que você possa ter os 2 ouvidos. E aí isso gerava feedback para as famílias, enfim, era isso. Uma síntese só, enquanto a próxima pessoa fala, a gente vê que essa aceleração tecnológica acaba separando as pessoas, o volume de informação que a gente tem, uma brutalidade em qualquer mídia, seja WhatsApp, televisão, tanto faz, e essa angústia ela consegue ser mitigada à medida que você consegue oferecer cafés e espaço de olho no olho, de ouvir e de reduzir essa tensão. Então, não é um local de crítica ou de rebatimento, mas é um local de acolhimento. E, nesse sentido, depois você tem a devolutiva pelas mídias sociais, que é o que ele falou no começo da palestra, que é a mente humana, por default, vai para o negativo e potencializa. Quando você começa a divulgar o positivo como feedback, que é o teu caso também, aí você começa a ter uma rede positiva entre as pessoas. Isso começa a mudar o clima na escola, né? Na prática, é isso aí. Boa tarde, meu nome é Luiz Orlandini, eu sou criador da plataforma Scholastic. Eu desenvolvi uma plataforma que orbita uma inteligência artificial que identifica padrões de habilidades e competências em estudantes a partir da primeira infância. E é muito interessante, porque os pontos de vista de cada um de vocês corrobora com a tese que eu defendo e eu estou fundamentando, entregando para a sociedade em forma de um novo mindset, um novo modelo pedagógico que eu chamo de pedagogia do olhar. Eu sinto que nós perdemos a nossa capacidade primitiva de olhar para as coisas. Eu até brinco, eu acabei de fazer uma palestra alguns minutos atrás, que há alguns anos nós abríamos o guia, há 10 anos atrás, abríamos o guia de ruas. Olhávamos a rua que nós queríamos ir, fechávamos o guia e nós chegávamos no destino. Hoje, se o sinal do Waze cai faltando 3 ruas para chegar, a gente trava. E isso é o que eu digo, que é o nosso piloto automático, né? E a gente implementou esse piloto automático em tudo na vida. E eu quero colocar isso em discussão e queria ouvir algumas coisas de vocês a respeito disso, porque eu acho que chegou o momento da escola ser mais, não é provocativa, mas propositiva. Eu sei que abrir discussão com pais é muito complexo, sempre foi muito complexo, sempre foi uma barreira muito grande. Mas dentro do trabalho que eu faço, com uma proposta que usa a tecnologia para humanizar as relações, por exemplo, eu já recebi um feedback, por exemplo, de um pai na porta de uma escola. Ele me pegou lá e falou: "Você que é o cara do aplicativo?" Eu falei: "Bom, lá vem bronca, né? Quando fala o cara do aplicativo deve ser bug." Ele falou: "Queria te agradecer." Eu falei: "Por quê?" Porque eu não entendi bem o porquê da pergunta, mas um dia chegou uma pergunta no meu aplicativo me perguntando se o meu filho gesticulava enquanto falava. Cara, eu nem sabia para que servia aquela questão, mas quando eu percebi que eu não sabia, ninguém precisou me criticar com relação ao quanto eu estou desengajado da vida dos meus filhos. E
dentro do ambiente acadêmico, os professores também, com aquela quantidade de ementa gigantesca que ele tem para passar, porque senão, dentro do mindset atual, ele não vai passar toda a matéria, o aluno não vai aprender, não vai tirar nota na prova, não vai passar no vestibular, não vai passar no Enem, não vai... Muitas vezes o professor ele não consegue exercitar esse olhar dentro da sala de aula, né? Então eu gostaria de colocar, colocar isso em discussão, porque é o meu propósito e o meu propósito está desconectado do meu projeto tecnológico, humanístico tecnológico, por assim dizer. Pode ser que amanhã eu diga assim, poxa, tecnologia não vai, isso que eu criei tecnologicamente não vai escalar, empresarialmente falando, mas se eu estiver vendendo coco na praia, por exemplo, eu vou dizer, quanto você olha para o seu filho? Né? Até porque eu sou pai de 3 filhos, né? Um de 23, uma de 14 e um de 7. O Burdi, eu estive conversando com ele hoje, dados mostram que nós estamos transformando comportamentos infantis em verdadeiras patologias. Se a criança é muito agitada, ela tem hiperatividade. Se ela é muito desligada, ela tem déficit de atenção. Nos últimos 15 anos, a Ritalina aumentou de 70 mil caixas para mais de 2,5 milhões de caixas. E na contramão disso, está lá nos dados do MEC, 50% dos alunos do ensino médio têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem. E aqui fala um disléxico, que descobriu só aos 19 anos a dislexia, depois de ter abandonado quase todos os seus sonhos acadêmicos, porque eu sabia que eu tinha um estilo de aprendizagem totalmente diferente, mas que ninguém olhou para mim de uma forma singular, ninguém compreendeu, eu passei ileso, ninguém percebeu. Então, queria jogar o olhar aí para vocês discutirem e talvez a gente precisa parar de pensar complexo e fazer coisas simples, né? Eu acho que a proposta é essa. Eu acho que a questão exata do uso de tecnologia, de qualquer tecnologia, conheço o teu projeto, eu acho que é exatamente atingir todas as linguagens. Então, se a gente consegue, de alguma forma, colocar o pai, ou colocar o professor, ou o gestor como aprendente de alguma coisa, a gente já está mobilizando. O que está por trás de todo esse arsenal tecnológico, de toda a inteligência que você pensou, por exemplo, a tua plataforma de avaliação, que passa pelo socioemocional, veja, não é simples, não é? Mas, por outro lado, se não tiver o humano por trás que vai colocar aquela informação ali, nada acontece. O que a gente está vendo acontecer já há alguns anos é uma formação docente frágil e, portanto, a nossa responsabilidade de desaguar tudo isso num projeto de formação docente para que ele tenha condições de implementar algum projeto dedicado para aquele estudante a partir da informação e até imputar no teu dispositivo, ali por meio da plataforma, a informação sobre o estudante qualificada. Então, só para fazer isso, a gente tem que desenvolver o nosso docente. A responsabilidade é da instituição. Hoje, a gente não pode delegar a educação superior a essa formação. A formação é em exercício, isso é fundamental. Por outro lado, somos todos aprendentes. Gestores que se colocam acima de qualquer aprendizado, ou a família que se coloca. Então, quando a gente fala, por exemplo, do encontro e do diálogo, se a gente não se colocar enquanto escola como aprendente, esse diálogo não vale nada. Essas práticas, por exemplo, de encontros, acolhidas, na nossa rede é chamada de acolhida, né? A gente tem uma acolhida nas unidades. É muito comum, já faz parte da nossa rotina. Mas se a acolhida não tiver um gestor, um professor que está ali para escutar e está ali só para falar ou dar uma palestra, isso não vai adiantar nada. Porque o pai, classificado ou não classificado, ele traz uma informação importante. Eu sempre digo assim, por trás daquela raiva toda que ele pegou a agenda, escreveu um monte de coisa, teve um motivo. Ele não vai escrever uma questão se ele não teve uma motivação. Se ele tem algo a dizer, alguma coisa vai trazer para a escola de aprendizado.
mas nós temos que nos colocar em posição de aprendente. O docente tem que fazer isso, o gestor, a família, né? E só assim a gente caminha. Então, de fato, assim, o ferramental, ele tem que evoluir para diferentes linguagens. O aplicativo é importante, a plataforma é importante, o corpo a corpo é importante. A gente tem gente para abastecer e fazer isso girar em diferentes formas de comunicação. Só que a escola, ela precisa sempre se colocar nessa postura. Acho que mais do que qualquer tecnologia, qualquer novo modelo educacional, o diálogo hoje e a possibilidade de escuta é o que está fazendo a diferença. Todo projeto vai ser garantido se você tiver escuta da sua comunidade, escuta do seu estudante, a experiência do cliente de verdade, né? Porque não adianta a gente ter uma escuta e não fazer nada com isso também. Então, de verdade, eu acho que é voltar à posição de aprendente. Isso é essencial. Perfeito. Eu acho que é super interessante, porque quando a gente fala de tecnologia, né, a gente esquece que diálogo é uma tecnologia. Assim, quando você faz uma acolhida, quando você faz uma reunião, o que a gente está fazendo é tecnologia, né? E aí é muito interessante o que você falou, né, porque esse diálogo do complexo e simples, eu acho que a gente só consegue fazer o que a gente tem que fazer se a gente entender que é complexo. Ponto. É complexo, não é simples, mas a gente pode sistematizar boas práticas. Então, por exemplo, quando a gente desenha um framework de categorização das famílias, o que está por trás dali e que a gente fala durante o treinamento beleza, a gente desenhou esse framework, mas entenda o seguinte, você é responsável pela mudança de comportamento. Você é um educador em todos os níveis. Como os pais são educadores, como os alunos são educadores e são aprendentes. E aí, quando você repensa isso, você bota os frameworks para funcionar ali, o que esse framework está fazendo? Educando. Ele está sendo pedagógico sobre as mudanças. E daí, o nosso trabalho, né, com pesquisa em educação e tecnologia é conseguir sistematizar práticas que sejam boas práticas de pesquisa e que levem tecnologias que realmente levem à realidade da boa interação, adaptadas ao tempo em que elas estão, mas lembrando que a humanidade está vivendo esse dilema há muito tempo. Eu sempre falo que é o seguinte, a tecnologia está fazendo a gente ter que ser mais escola da ponte. Então, né, quando você olha John Dewey, quando você olha os pensadores Paulo Freire, quando você olha os grandes pensadores de educação, eles sabiam coisas ali, né, que a gente agora fala, nossa, inovação, educação 4.0, é um outro mundo. O cara está falando isso no século XIX, no século XX, o cara está falando esse negócio. O que a gente tem agora são ferramentais que permitem a gente escalar a educação e o pensamento dessa forma. Você está falando de sensibilidade humana aqui. O tempo inteiro a gente está falando de bolo, café, cafezinho, de ouvir a bronca, mas poder devolver. Devolver em que sentido? Comunicar. E o comunicar implica sempre um transmissor, um receptor, uma intenção e símbolos comuns às duas pontas. A partir daí você consegue fazer um ping-pong aqui. E se a intenção é comum, a gente consegue evoluir. Eu visitei um forte lá na América do Norte, no Canadá, de 1.500 e bolinha, ou 1.400, e o que me chamou a atenção é que no meio da fortificação tinha uma fogueira. E o ritual deles, independente do tempo, menos 20 graus, o que fosse, era toda noite eles fazerem uma refeição conjunta para conversarem sobre o que foi o dia e comemorarem de alguma forma, ou com música, ou contando contos. E, no fundo, a gente está falando exatamente desse DNA humano fundamental para o bem-estar da humanidade. E, à medida que a gente resgata isso aqui, de todas as formas, a tecnologia é só um meio que pode catalisar e nos ajudar. Em hipótese nenhuma, ela é o drive, ela não é um destino, mas ela é uma ferramenta intermediária a nosso favor. É muito louco isso, porque no meio publicitário, humanizar é uma tendência. Eu digo que é uma essência nossa. Nunca, não sei se vocês repararam, de uns 10, 5 anos vai para cá, as marcas elas estão se posicionando. Marcas estão mostrando suas falhas. As marcas, elas querem humanizar. É o Kotler. Aí eu vou entrar no puta de um cara que eu fui obrigado a ler na faculdade, que graças a Deus eu fui obrigado. Então, humanizar. E é isso que a gente volta. Eu fui num festival, vocês já ouviram falar no SXSW, South by Southwest?
Eu estava lá esse ano. É incrível, é maravilhoso, é inspirador. Nossa! Só que aí a gente estava num round table. Aí todo mundo falando, olha a fogueira. Todo mundo falando o que te ensina importante. Aí começou, inteligência artificial, machine learning, é uns nomes que eu nunca escutei na vida, que é bonito pra caramba. E Aí eu virei e falei assim, gente, só uma coisa. O que mais me chamou a atenção foi que eu fui para CEO, CFO, sei lá, da Amazon, estava cheia. Aí eu fui numa salinha do lado, estava rolando uma futurista. E aí foi a melhor palestra da minha vida. Foi tipo, sabe, eu falei, é isso que eu penso, é isso. E nada mais é do que eu falei para os caras, o que adianta você ser o Latino American CFO, sendo que você não sabe o nome do seu empregado. Você não sabe o nome do seu estagiário. Vocês, professores, ou diretores, ou gestores, vocês sabem o nome da pessoa da limpeza? Então, que diabos você, com dados, com livros, com blogs, com viagens e com ensinamentos, vocês vão conseguir entender o seu aluno? Se vocês não entendem o cara que trabalha com você. Desculpem, eu tinha que falar isso. E um detalhe, hein? Complementando você, a Amazon está com uma regra de produtividade agora, onde você tem que trabalhar com alguma coisa do tipo 50 pacotes por minuto com os robôs para você ser contratado. Só que isso durante 8 horas por dia. O que vira a sua cabeça no final do dia como ser humano? Então, isso vai ter um ponto que vai ter que ter uma ruptura no mal-estar do próprio ser humano e vai falar, eu não quero porque eu não dou conta como ser humano. A responsabilidade que a gente tem enquanto instituição é muito maior quando a gente olha para isso. O que a gente quer desenvolver no nosso colaborador também? Eu não tenho direito aos dados, mas eu estava lendo uma pesquisa gringa que nunca esteve uma tamanha debandada de altos cargos de multinacionais para fazer o que ama, achar o seu propósito, dar um rolê de veleiro pelo planeta, virar corredor, virar entregador do FedEx. Eu escutei isso. O cara que abandonou o cargo altíssimo, porque ele gostava de, sei lá, dar um rolê e encontrar pessoas e conversar. E ser entregador do FedEx, para ele ia conhecer pessoas novas. Então, acho que tem a ver com o propósito, tem a ver com o que você falou, porque eu fui diagnosticado com a mesma coisa que você, e imagina para mim trabalhar com comunicação. Dificílimo. Porque eu estou escutando você aqui, eu estou escutando você aqui, e minha cabeça está pirando e às vezes eu viajo. Eu preciso dizer que eu também fui diagnosticada, mas eu já tinha mais de 35 anos. E passei. Deu tudo certo. E nós tivemos um cara lá atrás que em algum momento falou como ideia que o mais importante é aprender a aprender, né? E isso, simplesmente, você olha para o mundo de hoje e fala exatamente a mesma questão. E complementando essa questão dos diagnósticos, o meu pai, que hoje está com 88 anos, ele fugia da escola com 10 anos de idade, pulava a janela e ia para casa brincar, sei lá com o quê, né? É um cara que acabou passando no ITA, se tornou professor do ITA, mentor de um monte de gente global, porque aquela escola, para ele, era enfadonha. A forma de tocar as coisas era, de alguma forma, não era estimulante. Então, é genial a gente ver que, embora a gente queira replicar e ganhar escala, a visão local, a visão pessoal ainda, e o olho no olho são fundamentais para o sucesso de qualquer processo de aprendizagem, né? Bom, gente, Vanessa, Joyce, Guilherme, Oscar, muito obrigado. Que continue isso, como eu falei em todos, o olho no olho agora, trocando o cartão físico, o LinkedIn, ou seja o que for, que continue essa relação e que se una, vocês se unam. Que eu acho que é o mais importante, não só professores com professores, educadores com educadores, mas com comunicadores, com publicitários, com o que for, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses 2 dias, imerso nesse universo da educação, todos os profissionais estão falando para a educação, porque todos saíram da educação, é a nossa base. Eu sou manteiga derretida, vou chorar. Então é isso, obrigado, vamos para a última palestra, obrigado, gente.